Continuando, Smart criticou o utilitarismo de regras como uma deificação das regras. Alguns, como David Lawrence, sugeriram que o utilitarismo de regra acaba colapsando em utilitarismo de ação. Essa é uma objeção que eu acho inteligente. Faça X ou não X, exceto se X ou não X não maximiza a utilidade. Isso é a regra das regras do utilitarismo de regras. Ora, mas isso faz colapsar o utilitarismo de regra e o utilitarismo de ação, pois essa regra diz o mesmo que faça ou não faça sempre aquilo que maximiza a utilidade. Para responder a isso, o utilitarista de regras precisa formular suas regras de modo a tornar a sua superação um caso de exceção. Por exemplo, não minta a menos que seja para prevenir fazer o mal a outras pessoas. Você pode mentir a um potencial assassino que quer fazer mal a outra pessoa. O problema é que é muito difícil formular essas regras e elas podem facilmente se tornar demasiado complexas. Imagine os inúmeros casos em que mentir é a única solução razoável. Digamos, uma pessoa que não pode suportar a verdade, ela está doente, um câncer, e você não vai dizer a verdade à pessoa. Você tem que arranjar dizer talvez que não é que seja inoperável, que não seja o caso de operação. Há muitas ações justificáveis, circunstâncias das que produzem um bem maior em se mentir, embora essa não seja a regra. Uma outra razão, então essa que eu acho a razão importante, seria de que é preciso uma motivação utilitária particularmente forte para não seguirmos uma regra, uma vez que com isso, ao não seguirmos a regra, nós colocamos em dúvida também o próprio sistema de regras. E com isso, nós colocamos em dúvida a maneira como as pessoas interagem socialmente. E isso é alguma coisa muito, muito pesada, muito imprópria. Então, mesmo assim, pode-se objetar que o utilitarismo não faz jus a conceitos como justiça, direito e merecimento. Por exemplo, é em qualquer circunstância injusto punir uma pessoa inocente, mas o utilitarismo admite isso em alguns casos. Talvez uma resposta seja de que, infelizmente, isso pode ser o caso, embora devamos nos esforçar para extinguir essa possibilidade. Por exemplo, há sempre a possibilidade de erro judicial. Os Estados Unidos têm uma justiça dura, um sistema prisional duro em que existe uma quantidade imensa de pessoas encarceradas. Mas, digamos que comparemos isso com a alternativa brasileira, em que nós tivemos 1 milhão de mortes por assassinato em 14 anos. É óbvio que a alternativa norte-americana é a mais razoável, é a que maximiza a utilidade e maximiza o bem, apesar de ser uma alternativa triste, mas eu preferiria a alternativa finlandesa, mas não é o caso de uma sociedade heterogênea como a norte-americana. Heterogênea com uma série de problemas. Toda sociedade tem uma série de problemas. Um outro exemplo de um castigo terrível, que é injusto, mas que era aceito na época, é a decimação como castigo disciplinar aos soldados romanos. Por uma indisciplina severa da legião, 1 em cada 10 soldados escolhido à revelia era para ser condenado à morte. Não precisava ser culpado de coisa alguma. Era o castigo simplesmente dado. É injusto, sem dúvida, mas para eles, os romanos, na época, um mundo brutal, deveria ser um mal necessário assumido por todos. É um mundo tão brutal que ele é quase incompreensível, quase inconcebível para nós. E assumido, aceito inclusive pelos soldados da legião, que admiravam César e o seguiam até a morte. O utilitarista tenderá a reconhecer que, por mais perfeito que seja o sistema penal, haverá sempre a possibilidade de injustiças serem cometidas, mas resolver isso eliminando punições
como é o nosso caso, poderia causar um mal ainda maior. O utilitarista pode também reinterpretar conceitos como de justiça, direito e merecimento, como dizendo respeito a regras que são importantes por promover o bem-estar geral. Agora, a bibliografia introdutória, eu usei para isso aqui, e grande parte do que eu fiz aqui foi um resumo do Internet Encyclopedia of Philosophy, esse artigo de Stephen Nathanson, que eu aconselharia como introdução. Depois, a The Story of Utilitarianism, da Stanford Encyclopedia. Há um livrinho traduzido para o português, que é do Tim Mulligan, Utilitarismo. Como sempre, as editoras não sabem o que é bom. Então, existem livros melhores, mas não foram traduzidos. William Shaw, Contemporary Ethics. Esse eu encomendei, ainda não chegou, mas há outros livros por aí melhores que eu só agora estou conhecendo. E é isso aí.